Uma das perguntas que eu achei brilhantes, feitas pelo Dalai Lama numa palestra que eu assisti às margens do Rio Grande, na sede da Sociedade Teosófica Nacional na Índia, foi quando ele dizia que todos nós somos frutos da compaixão, tendo em vista que, de alguma maneira, sem o amor, a humanidade deixaria de existir, dado que na nossa fragilidade infantil, se nós não formos cuidados pelos nossos pais, particularmente pela nossa mãe ou alguém que faça esse papel, nós não sobreviveríamos. Então a frase do Dalai Lama é pertinente. Se alguém não tivesse tido compaixão da nossa fragilidade infantil, nós não estaríamos aqui hoje. Os Yoga Sutras nos falam também de que, feita essa preparação preliminar, até se houver suficiente pureza e contentamento e devoção, porque essa autoentrega a Deus constitui a essência da devoção, isso já seria suficiente para o indivíduo se iluminar, ou pelo menos atingir o primeiro samadhi, o primeiro êxtase. As técnicas de concentração, meditação e contemplação, ou êxtase, vêm depois. No livro terceiro são práticas mais avançadas. Nós começamos dizendo aquilo que o Buda já dizia, e vamos insistir também na outra versão, justamente o Dhammapada, que ele dá a síntese do procedimento mental. Todas as coisas são precedidas pela mente, guiadas pela mente e criadas pela mente. Tudo o que somos hoje é o resultado do que temos pensado. O que pensamos hoje é o que seremos amanhã. Nossa vida é uma criação de nossa mente, porque do pensamento vem a ação. E, portanto, se o pensamento coordena a ação, os resultados kármicos, o que nós estamos colhendo é resultado do que nós mesmos semeamos no passado. Essa é a ideia do karma e da reencarnação, chamada pelos budistas e pelos hinduístas de samsara. Portanto, ele diz: o que pensamos hoje é o que seremos amanhã. Nossa vida é uma criação de nossa mente. Se um homem fala ou age com uma mente impura, o sofrimento o acompanha tão de perto como a roda segue a pata do boi que puxa o carro. Tudo o que somos hoje é o resultado do que temos pensado. Se um homem fala ou age com a mente pura, a felicidade o acompanha como sua sombra inseparável. Era o que eu dizia das criancinhas que têm uma felicidade fácil. Os Yoga Sutras diriam, nessa hora nós teríamos que pensar no oposto. E ele vem logo aqui com o Buda dizendo: ele me insultou, ele me maltratou, ele me rebaixou, ele me roubou. Não há ódio nem ressentimento para os que jamais dão guarida a tais pensamentos. O ódio jamais é vencido pelo ódio. O ódio só se extingue com o amor. Essa é uma lei eterna. Então, nós podemos apenas acelerar esse processo, que alguns chamam de ocultismo ou de Raja Yoga, orientando a nossa mente nessa direção, na mente de colocar o pensamento, na disposição sistemática de colocar o pensamento naquilo que é positivo, naquilo que é duradouro, naquilo que aponta para o eterno. O Sr. Leadbeater, por sua vez, definiu, no seu livro Lado Oculto das Coisas, o ocultismo, como sendo o estudo do lado oculto da natureza, ou melhor, o estudo da natureza em sua totalidade e não apenas daquela parte mínima que é o objeto da investigação da ciência moderna. E, por outro lado, a própria doutora Bezan faz uma correlação interessante em seu livro Os Ideais da Teosofia, que eu também gostaria de recomendar. Ele foi traduzido por Fernando Pessoa e nós fizemos a reedição pela editora Teosófica. E ela define essa possibilidade do ser humano de acelerar o que seria a senda espiritual, né? A direção em relação ao homem perfeito, como exatamente uma ciência, mas uma ciência num outro sentido,
não no sentido exatamente tradicional materialista, mas de um método cuja única diferença, ela nos diz, é justamente a aplicação, se me faço claro, da percepção extrasensorial como uma extensão do microscópio ou do telescópio. Ela diz: qual a diferença entre os métodos? Nenhuma diferença na observação entre a ciência oculta e a oficial. Nenhuma diferença no esforço, nenhuma diferença no raciocínio sobre a observação feita. Uma diferença de aparelhos, de instrumentos, eis tudo. O homem de ciência faz os seus aparelhos de vidro, ou metal, ou líquidos corados, que são os papéis tornassol, etc. Ou outras coisas do mesmo gênero. Nós, os ocultistas, arranjamos os nossos aparelhos aprendendo e desenvolvendo em nós mesmos um sentido que está em evolução natural e nós desenvolvemos-lo um pouco mais rapidamente do que a natureza o pode fazer sem auxílio. Então, o que é a meditação? É estar com a mente onde se está, é buscar exatamente o lado infinito da natureza humana, ou como Blavatsky dizia, e ela está por fazer aniversário do seu passamento agora, recomendo o livro Ocultismo Prático, o anseio interior do homem, o anseio do homem interior pelo infinito. Essa potencialidade de nós nos tornarmos um Cristo ou um Buda, até que todos nós cheguemos ao homem perfeito, à plena medida da estatura do Cristo. Essa é a essência da nossa busca espiritual.